hoje em dia, se você operar day trade, você já está obrigado a declarar imposto de renda. E muita Uhum. gente que começa no day trade, começa, opera e não declara. Porque às vezes a pessoa tem um resultado negativo ali no primeiro mês, no segundo mês, quando está começando, e ela acredita que por ela estar negativa, ela não precisa realizar a entrega da declaração do imposto de renda, sendo Uhum. que ela precisaria entregar e informar esse resultado negativo, né? Não é Isso. que tem que declarar e pagar imposto. Às vezes a pessoa tem que declarar só e informar o prejuízo, que também Isso. é um mito muito comum, né? Que as pessoas acreditam que só de declarar imposto de renda ela já vai ter que pagar imposto, né? De alguma coisa. Isso. E na verdade, declarar você está declarando. Realmente Uhum. é você juntar ali os seus resultados e informar a Receita Federal que você, naquele mês ou naquele ano, você fechou no prejuízo. Isso. É A um mito declaração. que acontece muito recorrente, né? A gente vê. A pessoa, não, É, mas por que que eu vou declarar? Eu vou ter que pagar imposto. E não tem a ver uma coisa com a outra. Inclusive, não. o imposto de renda das operações na Bolsa de Valores, você recolhe ele em bases mensais, né? Você Então, se paga você opera em antecipado, janeiro e né? tem um ganho, se você opera em janeiro e tem um ganho, você tem que recolher o imposto até o final de fevereiro. Uhum. Então, não é que você vai pagar na declaração só, vai juntar todo ano e você vai pagar na declaração. Não é isso. Isso acontece com o imposto de renda. Você tem uma renda do trabalho, rendimento como autônomo, você vai fazendo recolhimento antecipado, seja com desconto no salário, se você for registrado, ou se você for um autônomo pelo Carnê-Leão, você recolhe antecipadamente, e aí na declaração de ajuste, que é a declaração de Isso. ajuste anual, depois de renda, Uhum. aí sim, verifique se você vai precisar recolher algum valor a mais, ou se você tem até restituição. Uhum. Na bolsa, você não faz o Não tem. recolhimento Não tem antecipado, restituição. você já recolhe o valor do imposto de renda referente ao ganho. Você recolheu, acabou. Uhum. Não vai fazer um ajuste depois. Não tem Então tem ajuste, essa é. diferença também. É um Mas o imposto que você vai Carnê-Leão, por pagar das exemplo. operações e você não vai ter acesso mais. Você vai Uhum. embora, né? Se perder no mês seguinte, perdeu. Perdeu o dinheiro da operação e perdeu o imposto que pagou, É, porque não vai ter restituição. isso. É, o Carnê-Leão, por exemplo, tem ajuste. Você pode pagar o Carnê-Leão anual, você pode receber o aluguel, por exemplo. Todo mês você vai fazer o Carnê-Leão e ver se tem imposto a pagar. Só que depois, na declaração anual, você vai fazer o ajuste. Então, dependendo de outras despesas que você pagou que foram dedutíveis, você pode até ter restituição desse valor. Agora, na Bolsa de Valores, É. o imposto é tributação exclusiva e definitiva. Né? Então, a gente estava falando sobre apurar resultado e pagar o DARF. O imposto ele é feito, apurado e pago mensalmente. A declaração do imposto de renda é uma prestação de contas. A Receita já tem as informações lá, então você vai prestar conta para mostrar para a Receita que o seu resultado foi aquele e que você pagou aquele imposto, ou então você teve aquele prejuízo, e aí você faz o ajuste, entrega a declaração e fica em dia com a Receita. Porque, por exemplo, a pessoa que opera day trade, às vezes a pessoa começa diretamente no day trade, né? E aí ela tem ganho, tem aquele imposto retido na fonte, mas depois tem prejuízo. Aí, quando chega o prazo de declaração, ela não faz a declaração, a Receita já recebeu da corretora aquele imposto retido na fonte. Então, ela já sabe pelo seu CPF que você teve aquele ganho. Então, se descontou 1%, descontou lá R$ 10, ela fala assim: bom, se é R$ 10, essa pessoa ganhou 1.000, não é isso? Então, ela não sabe o dia, porque o prejuízo não é informado para a Receita. Então, você que depois da declaração tem que informar o prejuízo. Então, se você Sim, não entrega a declaração, a Receita vai dizer assim: se ele ganhou 1.000, ele tem que pagar 20% de imposto, tem que pagar 200. Se contou 10, então me deve 190. A Receita vai, depois de um tempo, vai mandar lá uma carta para a pessoa cobrando esse imposto. Então, por isso que é importante você fazer a declaração, que se você fizer a declaração, informar para a Receita que teve aquele ganho, mas informar também, baseado nos seus documentos, na de corretagem, que você teve prejuízo, e apurou direitinho, ou se você pagou o DARF, colocou lá o valor que pagou, porque a Receita sabe que você pagou o DARF. Na declaração você informa naquele mês aquele DARF que você pagou, calculou certinho e pagou. Então aí fica, na declaração fica tudo certo, fica resolvido, fica em dia, zera tudo. Agora, se você não declara ou declara incorreto, a Receita depois pode cobrar, porque a Receita tem como saber. Então a pessoa precisa uhum, estar atenta com relação a isso. E às vezes, como eu falei, a pessoa é, começa direto no day trade. E a pessoa também,
ela tem a preocupação de operar na bolsa, de ter resultado, de ter lucro, ou de não ter prejuízo, de ter ganho, ou de fazer buy and hold, de comprar e ir acumulando, receber dividendos. E ela teria, além dessa preocupação de ter ganho, ela teria também outra preocupação de declarar imposto de renda. Então, para ela não ter essa preocupação com o imposto de renda, o ideal seria ter esse contador, ter esse trabalho, para poder, essa parte, pelo menos, ela ficar tranquila. Não é isso, Daniel? Sim, exatamente.